Fala galera, vamos para nossa terceira aulinha do mini curso de eletrostática. Cara, hoje eu vim solucionar duas questões. Na primeira aula eu falei de carga elétrica, introdução, resolvi, se eu não me engano, um probleminha. Na segunda aula, lei de Coulomb, resolvi um probleminha para você ver a aplicação e hoje só exercício. Então eu condensei a primeira aula com a segunda em uma única aula, ou seja, eu trouxe um exercício de carga elétrica e um exercício de lei de Coulomb. Sacou? Vem com o papai e vamos solucionar com calma, amor e paixão. Ó, exercícios de eletrostática, vamos ler a primeira questão. Olha o que o enunciado nos disse, veja isso. Duas pequenas esferas idênticas estão eletrizadas com cargas de 6 coulombs e menos 10 coulombs. Maneiro. Respectivamente. Colocando-se as esferas em contato, o número de elétrons que passam de uma esfera para outra vale. Maneiro. Ele nos forneceu a carga elementar. A gente tem que entender que este sinal negativo indica que a sobrecarga é de elétrons. Então, o número de elétrons excede o número de prótons em 10. Assim como o número de prótons excede o número de elétrons em 6 nessa primeira. Então, aqui, se ele fala, ó, eletrizar por contato, então já tem que lembrar que a gente está falando de uma, ó, eletrização por contato. Eletrização por contato, certo, minha família? De boa, lindo, né? Fácil, extremamente fácil, tudo tranquilo. Então, mediante isso, o que você vai fazer, Isaac? Você tem que lembrar daquela conservação. Se o sistema é conservativo, a quantidade de carga que há antes do contato tem que coincidir com a quantidade de carga depois do contato, certo? Então eu sei que, ó, a soma, não estou falando de uma única carga, então a soma, ou seja, a soma das cargas antes é igual à soma das cargas depois, certo? Show? Ó, se eu vou somar, só pegando só o valor numérico, olha só, ó, 6 e 10, certo? Então aqui a gente vai ter uma carga de... Aqui na verdade eu vou ter só os valores numéricos, esquecendo o sinal. 6 e 10 eu vou ter 16. Bonito? Show de bola? Até aí foi tranquilo, de boa? Então, o que eu quero dizer? Que a soma antes tem que ser igual à soma depois. Então, mediante a isso, eu sei que após o contato, a distribuição de cargas para a esfera A e para a esfera B vai ser dessa maneira, ó. Ó, a carga depois, certo? Vai ser a soma das duas dividido por 2. Ou seja, a soma das cargas dividido pela quantidade de cargas de prova, certo? Se eu estou analisando duas cargas, então vai ser a soma dessas duas dividido pela quantidade, ou seja, duas cargas, certo? Show? Então a gente conclui que é a soma dividido por n, onde n é o número de cargas de prova ali. Bonito? Então a quantidade aqui eu tenho 6 mais 10 dividido por 2. Certo? Bonito? Vou até colocar esse 2 de lado assim, ó, porque eu sei que 6 mais 10, 16 dividido por 2, então eu tenho 8 microcoulomb, certo? Só que como eu tô falando que, ó, perceba que o número de elétrons, ele é menor que o número número de elétrons é maior que o número de prótons, então eu vou ter uma carga negativa aqui. Show? Mas vamos primeiro desenvolver, foca no valor numérico. 8 microcoulombs, porque eu sei que a quantização das cargas elétricas, uma carga elétrica pode ser quantificada, visto que eu tenho o mínimo valor possível, que através da carga elementar a gente consegue saber a carga de um elétron. Então, Isaac, você consegue saber a carga elementar de n elétrons? Claro que eu consigo, porque eu sei que Q é igual a n vezes E. Essa expressão nos fornece isso, né? Então, eu sei que Q, ó, colocar de laranja para você lembrar que eu falei isso na primeira aula, ó, Q é igual a n vezes E, onde é a carga elementar.
Maneiro, bonito? Então, mediante a isso, a gente vai desenvolver o nosso raciocínio aqui. Olha só, a gente encontrou a carga, ele nos forneceu a carga elementar. Agora é uma simples matemática. Então eu sei que ó, esse Mzinho aqui, esse micro indica 10 a menos 6. Saca? Então, eu sei que ó, 8 vezes 10 a menos 6 é igual a N vezes 1,6, que eu vou colocar 16, vezes 10 a menos 20. Isaac, por que tu fez isso? Pô, 1,6 é 16 vezes 10 a menos 1, certo? Quando eu, multiplicação, mesma base, eu repito e somo logo menos 20. Então, o que o papai vai fazer? Ó, eu tenho um 16 de um lado e outro de outro. Simplifico. Então, aqui, ó, 8 dividido por 16 dá meio. Então, eu tenho 1 e eu tenho 2 aqui. Maneiro, eu tenho 1 sobre 2. Eu posso tirar essa potência também aqui, ó. Menos 14, certo? Que é 20 menos 6. Logo, o que sobra pra gente, minha família? 1 sobre 2 vezes 10 elevado a 14, que é igual a N. Mas o que eu posso fazer? Ó, 1 sobre 2 é 0,5. Eu posso escrever 1 sobre 2 vezes 10, certo? Vezes 10 elevado a 13. Da mesma forma que eu condensei aqui, ó, em uma única potência elevada a um único expoente, eu posso abrir, visto que é uma multiplicação. Então, eu sei que N é 1 sobre 2 vezes 10, que é 5, né? Vezes 10 a 13. Então, eu sei que quantos elétrons passaram? Aqui, ó, quantos elétrons passaram? Ó, letra A, 5 vezes 10 a 13 elétrons. Sacou, família? Show de bola? Compreendemos, entendemos? Agora vamos solucionar a questão 2. A questão 2 é de lei de Coulomb. Ó, a figura a seguir mostra a configuração de equilíbrio de uma pequena esfera A e um pêndulo B, que possuem cargas de mesmo módulo. Bonito. Ele nos fornece a intensidade da gravidade, ele fornece a constante eletrostática no vácuo, e ele quer saber, ó, o que pode se afirmar sobre os sinais das cargas A e B. Primeiro, olha só, se a situação é basicamente essa, eu tenho um pêndulo e esse fio, ó, essa carga A está sendo puxada para lá, a gente conclui que se há uma atração, implica em sinais opostos. Perceba que eu fiz uma conexão entre as duas, né? Entre as duas ideias. Se eu tenho uma ideia que duas cargas têm sinais opostos, eu concluo que as duas cargas vão ter uma força, uma interação atrativa, certo? Então a ideia é que elas se aproximarem cada vez mais por conta de uma estar eletrizada negativamente e outra positivamente. Foi, família? Ó, se as duas tivessem os mesmos sinais, ó, haveria uma repulsão, mas aqui a gente já mata a letra A. Ó, pode-se afirmar que sobre os sinais das cargas A e B são contrários. Show? Aqui, ó. Eu não consigo determinar qual é negativa e qual é positiva, mas eu sei que uma delas são contrários, né? A pode ser positivo ou negativo, e vice-versa. Bonito? Então, matamos a letra A com tranquilidade. Ele quer saber, ó, se a tangente de alfa é igual a 4 sobre 3 e a massa é 0,1 kg, determine os módulos das cargas A e B. Ele fala que o módulo de A é igual ao módulo de B. Então, o que eu vou fazer? Cara, aqui a gente tem que utilizar da lei de Coulomb. A lei de Coulomb tem que aparecer, mas eu tenho que apresentar a condição para que essa esfera fique em equilíbrio, ou seja, a condição vai depender das interações, né, das forças. Então, se esse pêndulo está esticadinho, ele está tensionado, eu tenho uma atração, certo? Aqui. E eu tenho uma força-peso também, porque a massa dessa esfera não é desprezível, então ela é atraída ao centro do nosso planetinha. Bonito? Então essas duas cargas, elas interagem, porque as duas têm uma determinada quantidade de carga, certo? Então elas vão interagir. Show? Então há uma interação atrativa, porque aqui, ó, as duas têm sinais contrários. Então eu tenho uma força elétrica aqui, uma fel. Isaac, o que você vai fazer?
Ó, primeiro, vem com o papai que eu vou ilustrar. Vou dar um Ctrl C aqui, dar um Ctrl V aqui. Olha só. Eu tenho essa fel. Eu tenho esse peso. Ó, fel. Eu tenho um peso. Já que faltou a tração, tá para lá. Mas se a tração tá para lá, se eu projetar um menos t para cá, ou seja, eu só estou mudando a orientação. Concorda que o módulo vai ser o mesmo, a intensidade vai ser a mesma? Eu estou visando a intensidade. Eu não estou querendo analisar o caráter mais aprofundo do vetor, certo? Mais aprofundado do vetor, melhor assim. Então eu posso pegar um vetor aqui, ó, menos t, que tem o mesmo módulo que esse vetor. Isaac, por que você fez isso, Isaac? Você é maluco? Claro que não, porque eu sei que, olha só, olha que brilhante. Se você traçar, ó, esse segmento, um segmento que seja paralelo a esse aqui, ó, a geometria que nos ajuda vai nos mostrar que este ângulo aqui fora, ó, é alfa também. Maneiro? E se você prolongar esse segmento aqui de azul, ó, você vai perceber que este ângulo alfa, ele aparece aqui também, oposto pelo vértice. Bonito. Então eu sei que o ângulo que há, a abertura que há entre a força-peso e a tração é de alfa. Certo? Então, Isaac, o que você vai fazer? Eu posso pegar esse vetorzinho e jogar para cá. Opa, 3 forças formam um triângulo. Se há um ângulo e 3 forças, atuando em um corpo, eu consigo formar um triângulo. Eu consigo relacionar o quê? Tangente de alfa é a fel dividido pelo peso. Então, eu sei que a tangente de alfa é igual a fel dividido pela força-peso. Portanto, eu sei que a tangente de alfa, eu vou fazer o quê? Peso, que eu vou colocar mg, né? mg vezes tangente de alfa. Vou colocar, eu sei que fel é K0, vezes QA vezes QB, só que as duas têm a mesma intensidade, eu vou colocar aqui ao quadrado. Certo? Aqui dividido por d ao quadrado, né? Só que eu vou jogar o d para lá multiplicando, vezes d ao quadrado, que a força, né, K0 vezes Q quadrado, QA vezes QB sobre d quadrado. Só que como as duas têm o mesmo módulo, vai dar Q vezes Q quadrado. E esse d quadrado que estava no denominador, foi lá multiplicando para o numerador. Bonito? Certo? Show de boa? Então, qual a nossa conclusão aqui, ó? Só passar esse K0 dividindo, a gente vai chegar à conclusão que, ó, Q quadrado vezes K0, 9 vezes 10 é a nona, é igual, ó, a distância entre elas, 0,1 metro, ou seja, 10 a menos 1, quando eu elevar ao quadrado, 10 a menos 2. Massa, 0,1 kg, ou seja, 10 a menos 1 kg. Gravidade 10, a tangente de alfa 4, ó, sobre 3, maravilhoso, bonito, vezes, ó, vezes, tá certo? Isso, tá certinho. Até agora acho que tá certinho, família. Então, Isaac, o que você tem que fazer aqui? Deixa eu ver. Na verdade, esse ângulo é invertido, né? A tangente aqui seria invertida. Porque, sendo a tangente invertida, não, tá certo. Tá certo, na verdade está até certo. Então agora é só a gente fazer as contas para encontrar o valor dessa carga aqui. Isaac, o que tu vai fazer? Aqui, cara, só simplificar no amor. Ó, 10 a menos 1 com 10. Certo? Show de bola? 10 a menos 1, 10, foi embora. Então, aqui o que eu tenho, ó. Esse 10 a menos 2, ó, eu vou conservar aqui, vou passar esse 10 a nona para cá dividindo. Show? Então, o que eu vou ter aqui? Aqui é o quadrado. É igual, ó, olha só. 4 sobre 9 vezes 1 sobre 3 vezes, ó, aqui vai ser 10 elevado a menos 2 dividido por 10 a nona. Eu posso jogar lá para cima e chegar à conclusão que eu tenho aqui, ó. 10 a menos 11. Legal? Show de bola? Agora só extrair a raiz quadrada vai ficar algo bem feio, né? Mas é o valor dessa carga. Porque eu sei que tanto 4, tanto 9, os dois são quadrado perfeito. Eu posso expressar
os dois números como produto entre dois números iguais, ou seja, 4 é 2 vezes 2, assim como 9 é 3 vezes 3. Então, os dois são quadrados perfeitos. Então, o que? Eu tenho que é 2 sobre 3 vezes, ó, raiz dessa coisa feia. 10 a menos 11 dividido por 3. Galera, o ideal aqui não é tu ficar se preocupando com esse número ridículo. O ideal é você entender a lei de Coulomb para você conseguir montar a força, você conseguir entender a aplicação direitinho. Show? E essa parte aqui principal. Questões desse tipo são recorrentes e sim. Lá na sua prova da EA tem muitas questões assim. Na prova da Escola Naval, se eu não me engano, na prova de 2019 caiu uma questão assim. Se você fizesse isso daqui, você solucionaria a questão em 2 minutos, uma questão da Escola Naval, de verdade. Vou trazer essa questão aqui para vocês perceberem que realmente é tranquila. Valeu, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa questão. Um forte abraço, tamo junto. Fui!